autoridade e no poder de Deus, nós devemos ou precisamos estar vigilantes e atentos às estratégias de Satanás. Vigilantes e atentos às estratégias de Satanás. Eu preciso que você preste muita atenção nesse ponto, porque pode ser que alguns de nós estejamos sofrendo esses ataques e não estejamos percebendo. Preste bem atenção, por favor. Olha isso aqui. Versículo de número 17. A Bíblia diz que enquanto Paulo, Silas, Timóteo e provavelmente o médico Lucas caminhavam para o lugar de oração, uma jovem possuída de um espírito adivinhador, um espírito maligno, seguia eles. E nós lemos no versículo de número 18 que isso acontecia por vários dias. E o espírito seguia eles gritando em alta voz: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Salvação. Eu quero fazer uma pergunta a esta igreja. É uma pergunta retórica, eu já sei da resposta. Ela estava mentindo? Não. Talvez esse seja o maior perigo. Porque sempre nós entendemos que as estratégias de Satanás é agir pela mentira. Mas aquele agiu diferente. Ele agiu, irmãos, usando a verdade. Olha isso. O apóstolo Paulo, depois de muitos dias, percebeu algo diferente. Percebeu algo diferente. Uma jovem que por vários dias os seguia pelas ruas, os elogiando. São servos do Deus Altíssimo. Eles pregam, eles anunciam o caminho da salvação. Imagine, irmão, isso é o elogio que todo pregador quer receber. Isso é o elogio que todo pregador quer receber. Talvez se eu estivesse lá na turma lá das missões paulinas em Filipos, eu estaria, rapaz, estão reconhecendo aqui a nossa autoridade, estão reconhecendo o nosso chamado. Ô, glória! Está vendo aí, Paulo? Mas nós chegamos na cidade e as pessoas já estão gritando na rua que nós somos bons pregadores e pregadores da verdade. Só que o apóstolo Paulo percebeu algo interessante. Se essa mulher tem consciência que nós somos servos do Deus Altíssimo, se essa jovem tem consciência que nós acompanhamos, nós anunciamos o caminho da salvação, por que ela não vai para a oração com a gente? Aí provavelmente isso é uma inferência minha, não está no texto, é uma questão interpretativa minha, e eu acredito piamente que eu não vou anunciar nenhuma heresia. A Bíblia nos diz no versículo 18 que isso aconteceu por muitos dias. Acredito eu que o apóstolo Paulo deva ter buscado informações sobre essa jovem, já que o médico Lucas dá informações precisas sobre ela. Quais são as informações que chegaram? Ela é escrava. E tem uma tenda montada em que ela atende as pessoas a consultas pagas, e ela adivinha o futuro de algumas pessoas. O médico Lucas diz que era um espírito adivinhador, no grego, um espírito de Piton, né? Uma serpente adivinhadora. Então o que é que acontece? Quando o apóstolo Paulo faz essa pesquisa, acredito eu, ele percebe, não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Então o que é que acontece? O apóstolo Paulo, quando descobriu do que realmente se tratava, ele percebeu que era uma estratégia de Satanás. Pastor, e qual era a estratégia de Satanás? O senhor ainda não disse. A distração. Enquanto eu elogio esses homens, eles têm o seu ego inflado e eles não vão me perturbar lá na minha tenda. Eles não vão atrapalhar o meu trabalho. E quando eles estiverem com seu ego inflado pelos elogios. Então eu elogio eles aqui, eles correm para a oração e eu corro lá para o meu cantinho. O demônio, né? Estou aqui fazendo uma inferência. O demônio usando de uma estratégia de distração. Querida igreja, por que eu pedi tanta atenção de vocês? Porque pode ser que nós estejamos sob esse ataque e não estamos percebendo. Muitas vezes, irmãos, Satanás ele age pela distração. Ele nos distrai. Enquanto ele está agindo sorrateiramente. Enquanto ele está agindo ali de uma forma que nós nem percebemos. Eu já falei para esta igreja, mas nós temos muitos visitantes, é um domingo. Eu quero falar novamente algo que eu acredito que aconteça. Por favor, irmã Vitória, 1 Pedro 5,8. Já está aí, né? Já está aí? O que é que diz?
O inimigo, o vosso adversário, anda bramando como um? Então o inimigo muitas vezes ataca como um leão. Como é o ataque do leão? Ele ataca a sua presa, ele estraçalha, ele causa uma grande destruição. Esse ataque, entre aspas, é meio fácil da gente detectar, sim ou não? Agora vamos examinar 2 Coríntios 11, acredito que seja o 3. 2 Coríntios 11, 3. 2 aos Coríntios, capítulo 11 e versículo de número 3. Temo que, assim como a serpente, como quem, igreja? Com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Como é que Satanás está agindo aí? Como uma serpente. Primeiro, como um leão. Uau! Destruição. Segundo, como uma serpente. De forma bem sorrateira. Mas se a gente perceber uma serpente, a gente sabe que ela vai dar o bote. A gente consegue se livrar, né? Agora olhe o versículo 14 desse mesmo capítulo. 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça. E agora? Como escapar desse ataque aí, ó? Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Olha como é que Satanás estava atacando. Para nós andarmos na autoridade e no poder de Deus, é importante que tenhamos uma vida de constante oração, porque quando temos uma vida de constante oração, o Espírito Santo nos dá discernimento das estratégias de Satanás. Você não consegue descobrir isso aqui, irmão, naturalmente. Eu repito, eu acredito que se cada um de nós estivesse naquele dia lá com o apóstolo Paulo, a gente na próxima sentada, na oração, eu pediria lá, irmãos, eu quero contar um testemunho. Se eu estivesse com Paulo, os irmãos, oba, o irmão Flávio vai contar um testemunho. Irmão, nós já estamos sendo reconhecidos na cidade, o nome de Jesus já está sendo reconhecido na cidade. Tem um povo gritando aí que nós somos servos do Deus Altíssimo. Mas o que foi que o apóstolo Paulo fez? Tem alguma coisa estranha. Olhe para mim, tudo aquilo que tenta lhe tirar do foco da adoração ao Rei Jesus, fique atento, pode ser uma estratégia de Satanás para lhe distrair. Satanás usa amizades para lhe tirar do foco. Satanás, oh meu Deus, anjo de luz. Irmãos, Satanás usa até irmãos na fé para nos tirar do foco. Pastor, e pelo amor de Deus, como é que eu vou perceber isso? Se nós temos uma vida de constante oração, nós andaremos na autoridade e no poder de Deus e nós teremos este discernimento, esta estratégia. Quando nós vivemos uma vida de intimidade com o Senhor, irmãos, Ele abre os nossos olhos, Ele nos dá discernimento sobre as estratégias do inimigo. Assim, nós não ficamos cativos de falsos elogios, nós não ficamos cativos de falsas amizades, nós não ficamos cativos de falsas promessas. Nós temos um norte, nós temos um foco, o nosso alvo é Cristo. Cristo. Então como é que eu vivo na autoridade e no poder de Deus, pastor? Uma vida de constante oração e com vigilância e discernimento sobre as estratégias de Satanás. Irmão, Satanás é estrategista. Efésios capítulo 6, versículo de número 11, diz, Efésios capítulo 6, versículo de número 11, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as... Essa palavra ciladas, no grego é metodeia, ou seja, métodos que Satanás usa para muitas vezes nos enganar. Tem hora que é como um leão, tem hora que é como uma serpente, tem hora que é como um anjo de luz.
E como é que você vai perceber? Somente por uma iluminação do Espírito Santo de Deus. E como é que eu vou ter essa iluminação do Espírito Santo de Deus? Quando eu tenho intimidade com o meu Senhor. É porque quando a gente se dobra, irmãos, o crente que ora tem resposta. O crente que ora tem a autoridade e o poder revelado da parte de Deus. É só você estar com o seu olhar atento, com o seu ouvido sensível, que Deus vai falar. Que Deus vai falar. Porque Ele é Deus, irmãos. Ele é o Senhor. Então viva na autoridade e no poder de Deus, e o Senhor te dará discernimento, o Senhor te dará vigilância para que você perceba, o Senhor te revela as estratégias do próprio Satanás.